Jeremias capítulo 30, verso 1 e os seguintes diz: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês, e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante, e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune, porque assim diz o Senhor: a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se fosse um inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável, por causa da grandeza de sua maldade e da multidão dos seus pecados, é que eu fiz isso. Salte para o verso 15 do capítulo 31, Jeremias 31, verso 15. Jeremias 31, verso 15, assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste, fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. E termino com o verso 25, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda alma desfalecida. Senhor, agradecemos a Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor, que a inspirou e a preservou durante todos esses anos, seja Ele que nos ilumine e trate no nosso coração, no coração de cada um aqui. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar e vamos pensar na palavra de Deus. O momento dos louvores, eles são maravilhosos. Eles são para Deus, mas a gente é abençoado no momento dos louvores, não é verdade? Eu me emociono, eu
Louvo a Deus pelas escolhas dos cânticos, pela condução, mas agora é um momento mais profundo, é o momento de olharmos para a palavra de Deus. Nessa série de mensagens em Jeremias, eu trago hoje uma meditação nesse texto. O texto é longo, fiz algumas pontuações, lemos algumas partes, mas essa parte de Jeremias, em que estamos olhando aqui hoje, que na verdade vai do capítulo 30 até o 33, é chamada essa seção do livro do profeta Jeremias, do livro da consolação. O livro da consolação, essa parte de Jeremias que nós lemos alguns trechos. Quero lhes falar sobre o Deus de toda a consolação. É interessante que é oportuno, estamos hoje num dia que é um feriado nacional, é um feriado que é dedicado a finados. Muitos nesse dia são tocados, eles se emocionam, são levados a pensar naqueles que já não estão mais entre nós, e cada um sente esse dia e essa ausência do seu jeito. Mas embora uns sintam mais, outros nem sintam tanto assim, já estão fortalecidos, uma coisa é comum para todos nós: Deus é o Deus de toda a consolação. Seja na morte, na aflição, na perseguição, na ofensa que recebemos, nas feridas que nós trazemos, ou que pessoas causam à nossa alma, Deus é o Deus de toda a consolação. Como é bom nesse dia, nesse tempo em que vivemos, lembrarmos de Deus, que Ele não nos abandonou em nossos pecados, em nossas ofensas, em nossas más escolhas, no mau uso da nossa liberdade. Deus não nos abandonou, Ele sente a nossa dor, e Ele sabe perfeitamente, porque primeiro Ele é Deus, segundo, porque Ele, na pessoa de Jesus, o Filho, se fez homem, e aqui sentiu o mesmo que nós sentimos. O escritor aos Hebreus diz que Ele em tudo foi tentado, e nós acrescentamos, porque a palavra de Deus diz isso de outra forma: Ele sentiu tudo que nós sentimos, mas Ele venceu, Ele não pecou, Ele mostrou-se ser o Deus sensível, amoroso, o Deus todo-poderoso, o Deus que nos compreende, o Deus que nos consola e cura as feridas da nossa alma. Mensagem de domingo passado, mas eu não vou me prender nela, porque estamos num outro texto agora. Sim, esse é o livro da consolação, essa parte aqui em Jeremias. Trata de uma restauração que é prometida ao povo de Israel. Mas Deus não trata simplesmente, como tratou no passado, como um povo, uma nação. Ele trata com indivíduos. Ele trata com uma pessoa, e você está aqui, e Deus quer tratar conosco, com você, comigo. Ao longo da nossa história, nós vamos tendo momentos difíceis, de tristeza, como já mencionei aqui, de perdas, de ofensas, de vergonhas que nós causamos ou que causam a nós. Imagine nesse momento o meu estado do Rio, na verdade, a capital do meu estado, depois de tudo que aconteceu essa semana, nos entristece. Imagina aquelas pessoas, aquelas famílias. Eu vi alguns poucos vídeos de mães sofrendo duplamente. Primeiro, porque perderam os seus filhos, e daquela forma. Segundo, mães que disseram: mas eu não criei, não foi essa a educação. E algumas mães que eu ouvi, mães crentes, que estavam lá, não defendendo os seus filhos, mas dizendo: que pena, que tristeza. Queridos, como lidar com isso? Só Deus para cuidar individualmente de cada coração. Só Deus para enxugar as lágrimas. Só Deus para levar esperança e dar forças para as pessoas prosseguirem adiante. Quando olhamos esse texto, estamos vendo que Deus está tratando com uma nação, o povo de Israel, que se dividiu em dois, muitos anos atrás, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, chamado então depois de Israel, Reino do Sul de Judá. Reino do Norte, por causa das suas maldades, seus pecados, ofensas a Deus, rebeldias, por não ouvir os profetas de Deus, inclusive muitos foram mortos, Deus os enviou para a dominação do Império Assírio, que dominou o mundo, lá no 8º século antes de Cristo. E agora nesse texto, Deus fala ao povo de Judá, a parte do sul. Deus está tratando com eles, mas Deus não está tendo nenhum prazer em ver tudo isso acontecendo. Ele permite que aconteça. Ele chama Nabucodonosor, agora um líder mundial do Império Babilônico,
Ele chama esse líder mundial de meu servo e vai utilizá-lo, bem como o seu poder bélico, sua dominação, para tratar com o seu povo. Deus tratando de uma nação, mas Deus trata hoje, principalmente, com indivíduos. Sim, esse texto chamado Livro da Consolação vai tratar da restauração definitiva que Deus vai fazer com o povo de Israel. Interessante que aqui está esse chamado, essa seção, Livro da Consolação, vem após a declaração do cativeiro, está lá no capítulo 25. O capítulo 25 fala, olha, está chegando, o cativeiro vai chegar, vocês vão ter que deixar Jerusalém, Judá, as suas cidades, a terra prometida, vocês vão ser arrancados daí, e vocês ficarão 70 anos como nação, submissos a um novo império, a um imperador e suas perversidades. E eu farei isso não só com vocês, mas com todas as nações que se rebelaram contra mim e que não receberam a mensagem de que eu sou o único Deus e digno de ser, então, servido, adorado, reconhecido. Está lá no capítulo 25, os 70 anos. E depois de Deus dizer também, no capítulo 27, de que Nabucodonosor era o seu servo. Aparece isso lá nos versos 5 a 7 do capítulo 27, que eu vou ler. Instrumento de Deus. Se perdeu? Jeremias 27, versos 5 a 7. Eu fiz a terra, diz o Senhor, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. E naquele momento Deus estava dando domínio político, o domínio para Nabucodonosor. O verso 6 diz, agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Fica claro aqui que o Senhor é o Senhor da história. Levantou Babilônia, mas também vai chegar a vez da Babilônia. E isso tudo Deus está fazendo para revelar-se a nós, revelar ao ser humano. Mas Deus não quer revelar-se como o glorioso Senhor dos céus e da terra, o Senhor da história. Ele quer se revelar como Pai, como aquele que cura as nossas feridas, aquele que quer lidar conosco individualmente. Não entenda e nem veja Deus como um Deus distante, imenso, glorioso, inacessível. Não, Deus não é assim, porque Ele veio a nós. E na pessoa do Filho, Ele veio a nós para nos livrar disso que nós nos envolvemos, ou que recebemos de herança, que é a pecaminosidade, e das consequências disso. Sim, queridos, esse texto que falou de Nabucodonosor, que Deus utilizaria para tratar com o seu povo e as nações rebeldes, ele é depois sucedido pelo livro da consolação. Vale lembrar, aí é o profeta Isaías que diz, Deus não tem prazer na morte de ninguém, e o profeta Ezequiel também fala, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele trabalha para a salvação, para o perdão, para a restauração. Sim, Jeremias apresenta a Deus como Deus de toda a consolação e fala entusiasmadamente da felicidade dos últimos dias. Vou usar até uma troca dessa palavra, a felicidade dos dias futuros, não somente dos últimos dias, porque os últimos dias não trarão felicidade para a maioria das pessoas, mas os dias futuros, sim, Deus tem prometido coisas maravilhosas. Deus é o Deus de toda consolação e Ele nos dá dias futuros marcados de felicidade. Mas será se os dias futuros para nós ainda vai chegar? Será se não é possível viver a felicidade nesse momento presente? Será se não é possível experimentar a felicidade hoje? É lógico que sim. Para dias futuros foi para o povo de Judá, o povo que ia para o cativeiro babilônico, e foi. Dias futuros para eles seriam 70 anos depois. Mas para nós, os dias futuros prometidos já chegaram, ainda que não estejamos vivendo a plenitude disso tudo. Porque aí, a plenitude disso é só lá.
quando lemos Apocalipse 21 no início desse culto, né? Plenamente é no futuro, mas a felicidade é algo para hoje, porque Deus trata com as feridas do nosso coração. O texto então fala claramente, queridos, de por que Deus é o Deus de toda a consolação, mas eu vou ainda apresentar aqui alguns pontos para reforçar isso. Quais razões justificam declarar que o Senhor é o Deus de toda a consolação? Quais razões? Que provas temos? Eu quero olhar esse texto, mas nós teremos que olhar a Bíblia toda e nós vamos ver que Deus sempre trabalhou para o nosso bem, para a nossa felicidade. O texto fala claramente de uma situação de angústia de alma. Vocês prestaram atenção na leitura? De dor, de vergonha, de mortes, as mais variadas. Uns morreram dentro de Jerusalém, sitiada por 1 ano e meio. Acabou comida, acabou água, o desespero era muito grande. Outros morreram fora da cidade, tentando fugir. A espada do exército da Babilônia os vitimou. Outros morreram de doenças. Imagine uma cidade sem nenhuma condição de higiene, sem as pessoas terem condição nem de tomar um banho. As pessoas adoeceram dentro de Jerusalém. Muitos morreram e aquilo trouxe uma angústia impressionante, em que as pessoas poderiam pensar, e agora? O que será de nós? Por isso que lemos o texto, a tua ferida é incurável. Você está pensando e colocando a esperança no Egito, o Egito também vai cair. Você está colocando a sua esperança de sair dessa situação em uma riqueza, em um rei que virá assim de repente com um grande exército e que livrará o cerco de Jerusalém, aniquilará com aquilo tudo, e o inimigo vai então fazer um acordo de paz com a gente. Olha, a ferida é incurável, se não vier do céu a cura, não vai ter jeito. É assim a situação do ser humano, é assim a situação da humanidade. A pecaminosidade se manifesta de muitas maneiras, como vimos no Rio de Janeiro, como vemos na nossa cidade. É um homicídio, é uma briga de trânsito que acaba com um tiro, pessoas julgadas na rua, abandonadas na rua. Isso é manifestação da pecaminosidade. Não entramos no mérito da história de ninguém. Isso é a pecaminosidade que está instalada e instaurou-se desde o início da história da humanidade. Se Deus não interviesse, e Ele já fez isso, não haveria cura para nós. Sim, queridos, o texto não fala apenas de angústia de alma, de dor, de vergonha, de mortes, mas fala de uma restauração, não só de um povo, mas de toda a alma que queira, que vá a Ele por meio de Cristo Jesus, porque Deus é o Deus de toda a consolação. Eu certamente, se abrisse aqui a conversa, normalmente a conversa a gente abre na célula do grupo pequeno, mas se eu abrisse aqui, ouviríamos muitas respostas maravilhosas e certas, bem fundamentadas na palavra de Deus. Mas, me prendendo no texto, eu quero fazer algumas observações. O Deus de toda a consolação é o Deus que promove restauração. Nós precisamos de restauração. Há coisas que não têm restauração, não é verdade? Toda cidade, pelo menos quase toda que eu sei, tem um tipo de lixão. Aquilo que está lá não teve restauração. Na verdade, muita coisa é desperdício mesmo, né? Se houvesse um trabalho mais sério, alguma coisa ou muitas coisas seriam restauradas e recolocadas em uso para o conforto e para o bem. Eu tenho um amigo antigo, lá desde a minha juventude, muito habilidoso ele trabalhava para pessoas que lidavam com antiquário, e os relógios antigos de madeira, com cordas e tudo, chegavam à mão dele, a máquina funcionando, mas a parte de madeira toda comida de cupim. Ele pegava aquilo para fazer o trabalho, fazia uma restauração daquilo que parecia depois, ao final, novo. A madeira estragada era substituída. Tudo era feito. E eu ficava encantado com o resultado daquele trabalho. Houve restauração para muitos daqueles relógios antigos que tinham valor, ainda tem valor. Mesmo no mundo dominado pelo eletrônico, né? A maioria dos nossos relógios hoje são eletrônicos. Muitos nem usam relógio mais, né? É o celular mesmo. Ali a gente já faz muita coisa com esse negócio chamado celular, smartphone. A gente até faz ligação com ele de vez em quando, mas ele serve para outras coisas. Mas
Que trabalho maravilhoso, o da restauração daqueles relógios antigos, coisas de antiquário, relíquias. Muita coisa pode ser restaurada, muita coisa não tem jeito, mas uma coisa é verdadeira, e aprendemos nesse texto, há restaurações que só Deus pode fazer. Há restaurações que temos que colocar nas mãos de Deus, porque ninguém mais poderá tratar com aquelas coisas da alma humana, do resultado da pecaminosidade no ser humano. Relógios podem ser restaurados, móveis, roupas, vasos. O nosso bazar que está funcionando, a maior parte ali são roupas, algumas roupas chegam ali, faltando um botão, tem algum negócio ali que está caindo, as irmãs vão lá habilidosamente, chega produtos ali, utilidades domésticas. Diz que vai chegar até uma bicicleta elétrica aí, viu? Alguma coisa assim, né? Aparelhos. Outro dia eu vi um irmão, e estava lá com um negócio aberto, lá, estava pesquisando na internet para restaurar o produto. Para muita coisa há restauração, é maravilhoso. Mas olha, não adianta querer tratar a alma com outras coisas. A nossa alma só tem cura em Deus. Tem gente que vai tratar a alma, procurar tratar as suas feridas, e buscar consolação em coisas que vão afetar o cérebro. Dá uma mudança química, tem até um prazer ali, uma coisa deliciosa, mas passa o efeito, e a vontade é de mais uma dose, uma outra dose, e outra dose, e assim a pessoa vai se enrascando cada vez mais, até que se transforma num escravo, numa vítima, e não consegue sair. Mas, queridos, assim as pessoas vão tentando lidar com as dores da sua alma, e tentar tratar isso com uma espiritualidade mística, ou outras coisas, ou até fora do âmbito espiritual. Mas não dá certo. Só o Senhor pode lidar com as coisas, as mazelas e as feridas da nossa alma. Ele é o Deus que promove restauração, a verdadeira restauração. Isso é repetido em alguns momentos no profeta Jeremias, no profeta Ezequiel principalmente. Eu mudarei, eu tirarei esse coração endurecido, esse coração adoecido, eu colocarei um coração sensível, um coração novo, um coração que aceita ouvir a voz de Deus, um coração que aceita o amor de Deus. É a restauração que só Deus pode fazer. Eu vou voltar algumas vezes ao texto, para reafirmar isso. Há restaurações que só Deus pode fazer. No capítulo 30 que nós lemos, o verso 12, eu leio de novo. Assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o ferimento é grave, não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Imagine você ir no médico e receber um diagnóstico assim. É uma dor aqui, é um emagrecimento de repente, é uma coisa aguda, é um desmaio. Aí você vai pesquisar, chega lá no médico, faz exames e tudo, fala, não tem jeito não. Como é que você recebe isso? É difícil, não é verdade? Somos uma obra maravilhosa de Deus. Nosso corpo é uma coisa maravilhosamente projetada por Deus, mas que desgasta, que adoece. Mas ainda assim, nossa esperança é sempre colocada em Deus, né? Mas o quanto nós focamos só no físico, só no emocional, e a alma, e a vida com Deus, é a coisa mais importante, porque o corpo, fatalmente, ele vai se desgastar, e um dia o corpo, o seu corpo, vai deixar de ser uma habitação da sua alma, o corpo vai voltar para o pó, mas a sua alma vai voltar para Deus para prestar contas, e a alma que se apresentar diante de Deus, tratada por Cristo, purificada no sangue de Jesus, curada em Cristo Jesus, essa estará com Ele para todos sempre. Não é hora, não vou ler, mas sabe aquele texto inicial de Apocalipse 21? A continuidade do texto vai dizer que ficará de fora muita gente. Porque tem gente que não se trata em Deus, não se trata em Cristo Jesus, e é uma pena. Deus tem o remédio, mas a pessoa tem que tomar. Há restaurações que só Deus pode fazer. O verso 15 também diz, por que você grita por causa da sua ferida? A sua dor é incurável. Como assim? O texto está em contradição? Não, é porque as pessoas estavam tentando curar-se fora de Deus. Deus dá a direção, Deus manda o seu profeta, olha, o profeta Jeremias diz, olha, Deus manda dizer, aceitem a dominação
de Nabucodonosor. Ele vai levar vocês para um retiro. Não será nada agradável, mas é lá, na dor, na humilhação, que vocês vão aprender a depender tão somente de mim e ter a mim como o único Deus que cuida e trata de vocês. Mas as pessoas não ouviram Jeremias e os outros profetas. Aí Deus está dizendo, não tem cura. Vocês estão querendo do seu jeito, mas não dá. O texto não tem contradição. O texto está levando todo esse quadro para apontar para aquele que Deus vai levantar. Em algum momento aqui você vai perceber que Deus vai levantar um rei, que às vezes é chamado de um príncipe, aquele em quem vamos poder confiar. E aí sim será inabalável o reino dele. E aqueles que entrarem nesse reino, que é chamado reino de Deus, esses serão felizes. Isso é fé, isso é maravilhoso, isso se cumpre lá no Novo Testamento. Por exemplo, quero só dar alguma ilustração aqui. Há restaurações que só Deus pode fazer, por exemplo, a paz interior. Aí Jesus vem e diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não, vou lá dou como o mundo a dá. A paz interior. A certeza de que, Jesus me perdoou os pecados, agora eu posso ficar tranquilo, eu estou agora livre da condenação, só Jesus pode dar. Paulo vai falar muito bem isso também. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque os seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor pode restaurar também a alegria da vida. Nós já vemos e ouvimos e já vimos muitos exemplos de pessoas destruídas. Talvez seja a história de alguém aqui. A vida foi sofredora, os sofrimentos aumentaram, com violência, com perdas de toda a sorte, e muitos se afundaram numa escuridão, a vida perdeu o brilho, o sentido, a alegria, e isso é uma coisa que Deus tem que tratar realmente com cada pessoa, restaurar a alegria da vida. Nós temos exemplos no Novo Testamento, mas temos exemplos os mais variados na sociedade, em nossos dias e ao longo da história. A alegria da vida. Algumas pessoas que foram a Jesus com as suas vidas destruídas. Tinha ricos sem paz, sem certeza da salvação. Tinha pessoa que tinha gasto tudo com saúde, com médico, e o seu problema não tinha ainda sido resolvido. Outro mendigava, outro era cego, outro era dominado por demônios. Não tinham alegria, nem motivação para a vida, mas foram a Jesus, e a alegria da vida foi restaurada, independente de circunstâncias, de posse, de posição social. Sim, queridos, Deus é aquele que promove restauração, e restaurar a alegria da vida, isso em Jesus nós recebemos. Ele traz isso para o nosso interior, para o nosso coração, e nos faz lembrar a cada dia que nós vivemos para a glória de Deus, para experimentarmos o amor dEle, e depois sermos recebidos por Ele. Nós sabemos qual é o nosso fim. Nós não sabemos o dia da nossa morte, nem como vamos morrer, mas sabemos qual é o nosso fim. Então a vida tem alegria. Vivemos para Deus, por causa de Deus, para a glória dEle, e estaremos com Ele para todo sempre. O Senhor restaura a alegria da vida. Também Ele é aquele que restaura a alegria da salvação, a alegria da salvação da alma. Olha de novo, o verso 19 do capítulo 30, de lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Aqui está falando de restauração. Deus é quem promoveria restauração no coração daqueles que foram levados ou seriam levados para o exílio babilônico e daqueles que voltariam um dia, estariam na mesma cidade que seria destruída e ali voltariam a cultuar a Deus, sem agora toda a influência do misticismo e da idolatria e do paganismo a que foram praticantes. Não, eles vão voltar, sairão do exílio, voltarão para a sua terra, para a sua casa, voltarão e cheios de gratidão e de gritos dos que se alegram. É um pouco do nosso culto. Nossa igreja tem essa característica de ser uma igreja simples, um culto alegre, uma estrutura leve, encontro com a palavra, encontro com Deus, comunhão. De vez em quando a gente faz um retiro, de vez em quando alguém promove um churrasco, a gente vai lá, participa.
A gente até leva uma carninha, mas tem dia que a gente nem precisa, né? O irmão é abençoado. Vivemos uma vida assim, alegre, de comunhão. Os nossos filhos crescendo juntos. Nós temos, queridos, a alegria em nosso coração, porque temos Jesus no centro da nossa vida. Temos a alegria da salvação. O Senhor nos restaurou isso. Isso é dito também no capítulo seguinte, capítulo 31, a partir do versículo 3, que diz lá: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Deus fez isso com o povo, com aquela nação daquele tempo. Deus fez isso com você. Ele fez isso comigo aos 12 anos de idade. Hoje tentei testemunhar para as crianças essa minha experiência. Aos 12 anos, convidei Jesus a ser o meu guia, meu Senhor e o meu mestre. Eu comecei falando de Jesus como amigo de 50 anos. Que coisa boa. Talvez uma ou outra que tem um amigo de 50 anos, né? Temos alguém que já chegou a 70, 80 anos, e pode ter um amigo de 50, 60 anos. Mas nós não os teremos para sempre. Mas Jesus, não importa o que aconteçam com nossas vidas e nossa história, Jesus é sempre amigo, mas Ele não é só amigo, Ele é protetor, Ele é consolador, Ele é provedor, Ele é pastor das nossas almas. Então nós temos alegria. O Senhor restaura a alegria no coração, não importa a sua história que você já vivenciou, Ele é quem faz isso. E o texto continua dizendo, Jeremias 31, o verso 4, edificarei de novo, você será edificada, Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Você desfrutará do fruto do seu trabalho. Você experimentará da alegria da vida. Sim, queridos, Deus é o Deus de toda consolação, porque Ele é aquele que promove a restauração de que precisamos. Em segundo lugar, Ele é o Deus de consolação, porque Ele é o Deus que cura as feridas. Ele restaura situações, às vezes, fora de nós, no nosso ambiente, nos nossos relacionamentos, mas Ele trata no profundo do nosso ser, e vai lá nas nossas feridas. No capítulo 30, o verso 5, falou de grito de medo. No versículo 6, falou de rostos pálidos, homens assim, numa situação que parece até que vão dar à luz, numa dor aguda, era o medo, aterrorizando, porque o inimigo estava ali, mostrando ódio nos olhos, com a espada na mão. Os homens mais valentes ficaram pálidos, morrendo de medo. No versículo 7 do capítulo 30, fala de angústia. Você sabe o que é angústia? É uma dor que não é física, ela é lá no fundo, no coração. A gente sente no físico, mas ela, antes de ser física, ela na alma, a angústia. No verso 8, fala de um fardo duro, um jugo pesado, era a escravidão. Jeremias ilustrou isso. Deus disse: olha, faz uma canga, um jugo, coloca nos seus ombros e sai pela cidade. As pessoas vão estranhar, olha lá aquele maluco, aquele profeta andando com um jugo, uma coisa pesada. E atraindo a curiosidade, então ele diria: olha, é assim que Deus está dizendo, Ele vai fazer assim conosco. O nosso povo vai ser levado para a Babilônia, vamos receber um peso sobre as nossas costas, mas porque merecemos. Veio um profeta, um falso profeta, e diz: ah, que isso? Jeremias está enganando a gente. Fui lá, tirou aquele jugo de madeira, quebrou. Foi uma ameaça a Jeremias, botou o povo, a liderança contra Jeremias. Aí Deus disse: faz agora um jugo de ferro. Aquela foi a outra ilustração. Hanani também carregou um jugo de ferro. E Deus disse: Hanani, Deus está mandando dizer, se cumprir isso, que em 2 anos nós estaremos livres, tudo bem, você falou em nome do Senhor, você é profeta verdadeiro, mas Deus está mandando dizer que Ele vai pesar ainda mais, não vai ser jugo de madeira não, vai ser jugo de ferro. E olha, você não vai viver muito não, tá? Você não vai ver isso não. Isso eu devo pregar na quarta-feira sobre uma estúpida morte. Fica aí a chamada, a gente fala isso de como é que é? Spoiler, né? Spoiler para quarta-feira. Uma estúpida morte. E de fato aconteceu. Jugo de ferro.
Aqui está o texto dizendo, e até dramatizando, um fardo duro. No versículo 12, falou de um ferimento grave. No versículo 15, falou de um grito, de uma dor incurável. O quadro foi terrivelmente pintado como um que nós não gostaríamos de experimentar, nem uma pequenina parte disso aí. Mas por que isso vai acontecer? A razão está aí, no capítulo 30, o verso 14 e 15, na segunda parte desses versículos. Esse castigo cruel foi por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Olha no final do verso 15 a repetição, característica da escrita e do ensinamento hebraico, a repetição. Diz lá, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados, é que eu fiz essas coisas. Essas feridas, vocês as provocaram. Queridos, é bom a gente entender e falar honestamente. Nós causamos feridas dolorosamente profundas a outros e nós também sofremos feridas dolorosamente profundas causadas por outros. Nós causamos e nós sofremos feridas igualmente, dolorosas e profundas muitas vezes. Temos que admitir que muito de que nós sofremos é por causa das nossas más escolhas, rebeldia contra Deus. Mas, queridos, não precisamos ser escravos da culpa, desanimados da vida, sem perspectiva de vida nenhuma, sem forças para trabalhar, para melhorar. Sabe por quê? Ainda que nós sejamos assim, e que tragamos essas feridas profundas e dolorosas e agudas, e às vezes crônicas, que viram anos e anos, Deus as cura. Deus cura com o seu perdão, com o seu amor e com a justiça dele. Se você está sofrendo terrivelmente por causa de alguém, entregue à justiça de Deus, e Deus vai tirar esta ferida e angústia do seu coração. Entrega para o Senhor. É a justiça dele. Mas se você é tomado por culpa e vergonha, vá ao Senhor e diga: Senhor, eu reconheço que pequei, cura essa minha ferida com o teu perdão. Ou você pode dizer: Senhor, eu sofri, tenho sofrido, fui abandonado, não sou compreendido, me sinto alguém sem amor. Vá ao Senhor e diga: Senhor, envolve-me com o teu amor, envolve-me com o teu abraço. Sim, queridos, Deus tem o maior prazer de fazer isso. Mas é preciso crer, é um ato de fé. Você não vê Deus, mas você crê que Ele existe, e você crê que Ele é real, e você crê que Ele é um Deus próximo. Ele é tão próximo que Ele está onde Ele é invocado. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e o invocam em verdade, diz o salmista. Sim, queridos, no capítulo 30, o verso 10, temos lá a palavra: não se atemorize. O povo de Deus voltaria a ficar tranquilo e sossegado. A promessa de Deus no verso 10, vai ficar tranquilo e sossegado novamente. No verso 21 está lá: do meio deles sairá aquele que há de reinar. Quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Pergunta a Deus no verso 21. Mas ele diz: vai haver alguém, um novo príncipe, ou o príncipe. É melhor até eu ler o verso 21 inteiro do capítulo 30. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Esse aqui é um versículo messiânico, esse aqui é um versículo que já aponta para Jesus, aquele que nos habilitaria a voltar a aproximarmos-nos de Deus. Nenhum de nós teria condição de ousar a chegar-se de Deus e dizer: Deus, cheguei, sem mudança de coração, sem mudança de vida, sem arrependimento, sem lavagem de pecados por meio de Jesus. Mas em Jesus, Deus providenciou não só essa reaproximação, mas a cura das nossas feridas, das consequências dos nossos pecados, ou até dos pecados dos outros em nós. Mas o texto, no capítulo 31, o verso 8 e 9, fala que os fracos e sofredores, tratados por Deus, seriam como seus filhos. Sim, versos 8 e 9, olha lá: eu os trarei da terra do norte, e os congregarei. Queridos, libertos da escravidão, libertos da dominação, inteiramente livres novamente na terra
prometida. Foi assim também, é assim a nossa história, sem esperança, cativos, dominados pelo pecado e tudo mais ligado a ele. O que o Senhor faz? Nos livra disso, nos dá a liberdade. E o Senhor Jesus diz: vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Eu sou a verdade. Palavras de Jesus que se combinam e cumprem essas promessas de Deus. Sim, queridos, olha lá, eles estarão também cegos, entre eles estarão também cegos, aleijados, mulheres grávidas, e as que estão para dar à luz, em grande congregação, voltarão para aqui. Os fracos, aqueles que não tinham em que se apegar, ou com quem se defender, o Senhor providenciaria. Ele mesmo seria aquele que os traria de volta e lhes daria, então, consolo e cura para as suas dores. Virão com choro e com súplicas os levarei, levados para o cativeiro, chorando e humilhados. Mas diz: eu os guiarei aos ribeiros de água, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Sim, queridos, aquilo que Deus fez com o povo do passado, Ele faz individualmente com aquele que vai a Ele, com as suas feridas, e entrega: Senhor, eis-me aqui, eu creio que o Senhor há de tratar das minhas feridas. No verso 10, a parte B, fala lá dos cuidados de Deus conosco, como um pastor cuida das suas ovelhas. Está lá no versículo 10 do capítulo 31. E no verso 25, fala de uma satisfação plena. Verso 25, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda alma desfalecida. Esse é o Deus de toda consolação. Esse é o Deus que você adora? Esse é o Deus que você segue? Então, delicie-se, mas não fique só com esse Senhor, com esse remédio para você. Compartilhe dele com outras pessoas. Assim como você foi tratado, então, conduza outras pessoas ao médico dos médicos. Nós somos meio que médicos, né? A gente conta um pouco: estou sentindo isso, senti aquilo, uma dor aqui, a gente costuma: faz isso, tem um chá assim, né? Tem aquele médico. A gente costuma encaminhar as pessoas, às vezes até para uma solução que já funcionou para nós. Por que não encaminhar as pessoas para Jesus, para ter as suas almas feridas, tratadas e curadas, né? Falemos mais de Jesus. Tenho certeza que se muitos forem a Jesus, muitos dos seus problemas, até físicos, emocionais, relacionais, serão resolvidos, porque Jesus se importa com todo o nosso bem-estar. Mas eu quero terminar falando de uma terceira coisa. Deus é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus que promete felicidade nos dias futuros. E os dias futuros já chegaram, por meio de Jesus Cristo. Para esse povo, demorou 70 anos, mas o Senhor estava junto com eles lá no cativeiro, mandou profetas para consolar, e quando o profeta não pôde ir, Deus manda: faz uma carta, e que essa carta chegue aos que estão no cativeiro. E aquela carta, que está aí no capítulo próximo, a esses que estamos olhando, eram palavras, naquela carta, de consolação. No capítulo 31, o verso 34, diz lá: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque, vejam só o final do versículo: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha só, isso aqui apontou para um futuro, mas que não é um futuro lá na eternidade, é um futuro para aqui, agora. Ter alívio da vergonha, do medo, do juízo. Sim, queridos, Deus é o Deus que promete a felicidade de dias futuros. Se não chegou para você, quem sabe hoje começa esse futuro de felicidade no coração. No verso 22 diz: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é repetido diversas vezes no livro do profeta. Veja que Deus não desistiu. Ele quer que nós experimentemos uma relação de amor profundo com Ele, que nós nos alegremos por ser o povo de Deus e que nós testemunhamos dele: olha, o meu Deus é o único Deus, Ele me salvou, Ele salva quem se apresentar em fé a Ele. No capítulo 31, verso 11, diz que o Senhor redimiu e livrou do que era mais forte. 31, o verso 11,
O que era mais forte que aquele povo? Nabucodonosor, o seu exército, a peste, a fome, os animais selvagens sendo levados então para o cativeiro, correndo riscos, e os que ficaram para trás, tomando conta da cidade destruída, animais selvagens ali chegariam. Muitas coisas são mais fortes que nós. Deus, às vezes, nos coloca numa situação de vulnerabilidade para aprendermos a reconhecer que basta-nos Deus, basta-nos Ele tomando conta de nós, basta-nos Ele ser o sentido das nossas vidas. Sim, o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Nabucodonosor reinou, governou, dominou, mas ele depois também foi derrubado, porque o Senhor é mais forte do que o império do mal. O Senhor é mais forte que a morte. O Senhor é o único que pode nos livrar. E o que é mais forte que nós, que Jesus destruiu? Olha, o pecado, o maligno, a morte. Jesus venceu isso por nós. E porque as pessoas estão buscando resolver os seus problemas, suas angústias de alma, suas feridas, em outras coisas. É necessário despertar as pessoas à fé em Jesus. No capítulo 31, verso 12, diz que hão de vir e exultar, radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhes deu. E serão, essa parte é muito linda, gosto muito desse versículo, quase toda a minha Bíblia tem esse versículo marcado, o final do versículo 12, e serão como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Um jardim regado. Essa semana, quando fomos visitar o local do nosso futuro retiro, se Deus permitir, vi lá coisas lindas, fotografei diversas coisas. Em vez de ficar focado lá em fotografar os quartos, onde nós vamos dormir, a cozinha, eu fotografei muito mais a natureza, coisas lindas. Tem um jardim lá maravilhoso, e uma parte feita de suculentas as mais variadas, uma das fotos que eu mais gostei. Queridos, Deus quer isso não só fora de nós, mas que a gente desfrute isso no nosso coração, no fundo da nossa alma. Sabe o que significa isso tudo? Em outras palavras, serão como um jardim regado, os que vão a ele, curar-se nele, terão tudo o que precisam, não voltarão a murchar, não mais se entristecerão e serão consumidos por tristeza, nunca mais sofrerão. Olha lá Apocalipse 21 que lemos, a tristeza vai acabar, nunca mais andarão tomados por tristeza. Diversas versões falam isso. É maravilhoso ouvir essas palavras. E o verso 13 do capítulo 31 diz: a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria em vez de tristeza. Sim, estou afirmando aqui que Deus é o Deus de toda consolação. Ele, conforme Apocalipse 21, verso 3, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Parece palavra citada de Jeremias, né? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem falou isso aqui? Jesus. E aí, o texto termina dizendo: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte, da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Veja, é a mesma palavra em toda a Bíblia Sagrada. O que Jeremias disse em nome de Deus está reafirmado e confirmado por Jesus em Apocalipse. Sim, queridos, o Deus de toda consolação é aquele que renova a aliança. Aliança esta quebrada. É aquele que concede novo nascimento para quem vai a ele. Nesse capítulo 31 falou-se que a aliança foi quebrada, lá no verso 32. Mas no verso 33 falou que uma nova aliança Deus faria. E no verso 34, o efeito abençoador dessa nova aliança: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quem ainda está fora de aliança com Deus, refaça
e deixe o Senhor tratar do seu coração, porque o seu futuro será de felicidade. E esse futuro pode ser amanhã já, pode ser daqui por diante, desse dia 2 de novembro em diante. A conversão é uma possibilidade dada por Deus, voltar-nos para Deus, é permitido por Deus, é inclusive incentivo dele, é o chamamento dele. Houve castigo para haver restauração com o povo de Israel, e para nós, houve castigo sobre Jesus para acontecer a nossa restauração. Éramos como um animal indomado, segundo o verso 18, mas o Senhor, por meio da nossa sujeição a Cristo e ao Espírito Santo, Ele nos faz ser pessoas disciplinadas e que sabem andar corretamente. Houve correção, e há correção quando há volta para Deus. Uma nova aliança Deus prometeu e a cumpriu por meio de Cristo Jesus, coisa que o Senhor Jesus mencionou quando celebrou a ceia do Senhor. E essa nova aliança é doadora de bênçãos impagáveis. Comunhão com Deus, comunhão fraterna, uma família espiritual na terra, redenção, libertação daquilo que nos escraviza, e foi a preço de sangue, e restauração da alegria, da paz e da liberdade. O texto diz uma oração que é sugestiva para todos nós: restaura-me para que eu seja restaurado, Senhor. Mude o meu coração e eu voltarei para o Senhor. Faze-me voltar para ti, restaura-me, Senhor. Converte-me e eu serei convertido. Ué, mas não somos nós que temos que tomar essa decisão? Sim, mas a motivação é o Senhor quem provoca por meio do Espírito Santo. Que você faça a sua oração de acordo com o que você tem que dizer para o Senhor. Mas eu pergunto e ajudo para encerrar. Você crê que Deus é o Deus de toda consolação? Você confia na promessa de Deus da felicidade de dias futuros? Você já cumpriu a sua parte da aliança com o Senhor? Se não, faz aliança com o Senhor hoje, vá até Ele, porque Deus já cumpriu a parte dele. Deus enviou Jesus. Então, com Jesus, a paz se instaura no coração. Com Jesus, a alegria da salvação é uma realidade plena. Com Jesus, a certeza da vida após morte é assegurada pelo próprio Senhor Jesus. Então, vá a Ele agora e receba toda a consolação e desfrute já da felicidade numa relação de amor eterno com Deus. Que você faça isso. Eu incentivo você em nome de Jesus. Eu convido você a fechar os olhos e dar uma resposta ao Senhor. Meus irmãos, façam conforme vocês entenderem. Quem sabe você queira dizer, meu irmão: ó Deus, obrigado pela minha restauração, pela cura das minhas feridas. Ou obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando força a lidar com as minhas feridas e um dia eu ficarei livre de todas elas. Louve e agradeça. Mas pode ser que alguém esteja aqui dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor traga essa consolação e essa restauração. Eu creio, estou aqui, entrego a minha vida, a minha dor ao Senhor Jesus, e em fé vou viver com Jesus e serei feliz, eu tenho certeza. Mas eu digo: aceita-me, ó Deus, porque eu recebo essa palavra de fé no meu coração. Senhor, obrigado por esta palavra, por essa noite. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de toda a consolação. Leva-nos como servos do Senhor a levar essa palavra abençoadora, salvadora para tantos que precisam. Edifica a tua igreja, move a tua igreja em direção aos que estão sem consolo e sem salvação. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.